Todo mundo já ouviu. E se você disser que nunca ouviu, talvez só não tenha aprendido ainda a reconhecer a voz. Ela é sutil, ela sussurra, ela não grita, ela se veste de lógica, de autoproteção, de todo mundo faz isso. É a voz do mal dentro de você. Às vezes ela aparece como uma desculpa. Eu só reagi. Outras vezes ela se disfarça de justiça. Ele mereceu ouvir isso. E tem dias que ela vem travestida de sobrevivência. Eu preciso pensar em mim. Mas o veneno, ainda que camuflado, continua sendo veneno. A verdade é que o mal não mora mais nas ruas escuras, também, mas não só lá. Também não vive nas manchetes, nem é exclusividade dos criminosos. O mal, esse que realmente destrói vidas, começa dentro de mim, dentro de você. É uma inclinação silenciosa para o egoísmo, um desejo insaciável de estar certo, um prazer em alimentar a mágoa, em saborear a vingança, em nutrir o orgulho. É aquela vontade de devolver na mesma moeda, de fazer alguém sentir na pele. E quando a gente alimenta essa voz, mesmo que só um pouquinho, mesmo que pareça justificável, ela cresce. E quando ela cresce, o bem enfraquece, a luz apaga, a consciência silencia. Sabe aquele momento em que você sente que perdeu o controle? Que você foi alguém que não queria ser? Que falou ou fez algo e depois pensou, isso não sou eu. Pois é, era a voz, e você deixou ela vencer. A batalha mais difícil não é contra o outro, é contra você mesmo, porque a guerra mais constante é a interna, é entre a integridade e a conveniência, entre o caráter e o impulso, entre o bem que você quer fazer e o mal que parece mais fácil. O que poucos sabem, ou fingem não saber, é que calar a voz do mal não é um gesto de fraqueza, é o mais alto grau de força emocional, espiritual e moral que alguém pode exercer. E não é sobre ser perfeito, não é sobre não sentir raiva, não ter vontade de sumir ou mandar tudo pelos ares. Não, é sobre escolher o bem mesmo quando tudo em você pede o contrário. Escolher o silêncio em vez da ofensa, escolher o perdão em vez da vingança, escolher a paciência em vez da explosão. E acima de tudo, escolher ser fiel à sua essência, à sua consciência, aos seus valores. O mal seduz, o mal encanta, o mal promete atalhos, mas o preço que se paga por ouvi-lo é sempre maior do que se imaginava. Sempre. Quantas amizades já foram rompidas por palavras impensadas? Quantas famílias destruídas por pequenos egoísmos? Quantos casamentos ruíram porque alguém decidiu alimentar a própria vontade em vez de respeitar o compromisso? E pior, quantas vezes você foi o acusador disso tudo sem perceber, porque escutou a voz errada? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É o seu comportamento quando não há plateia. É a decisão que você toma mesmo sabendo que ninguém vai saber. Integridade não é sobre ser admirado, é sobre dormir em paz. É sobre se olhar no espelho e conseguir sustentar o próprio olhar. É sobre não precisar se justificar. A voz do mal te faz acreditar que ser bom é ser um idiota, é ser um tolo, que perdoar é se diminuir, que ceder é ser fraco. Isso é mentira. A verdadeira força mora na renúncia, no domínio próprio, em manter a cabeça erguida mesmo quando o coração está em pedaços. Sabe por quê? Porque quando você faz o bem, mesmo sem ter vontade, você está cultivando algo precioso, a honra. E a honra vale mais do que a razão, mais do que o orgulho, mais do que qualquer vitória passageira. Cale a voz do mal com pequenos gestos, com gentileza, com silêncio, com empatia, com autocontrole. Cale ela quando te disser para bater, quando te induzir a mentir, quando te convidar a julgar. Faça o bem enquanto a voz do mal te grita que isso é inútil. Abrace, mesmo que você não receba de volta. Ajude, mesmo que não te agradeçam. Escolha o caminho estreito, mesmo que todo mundo esteja indo pelo largo. Porque cada vez que você escolhe o bem, você se fortalece, você cria raízes, você amadurece e a voz do mal começa a diminuir, a enfraquecer, até sumir. Mas atenção, ela sempre vai tentar voltar. Ela vai te encontrar cansado, estressado, injustiçada. E vai tentar usar isso para dominar você. Esteja atento, atenta, não dê espaço, não dê ouvidos. Alimente a sua fé, a sua consciência, o seu senso de justiça verdadeira. Ore, reflita, medite, confronte os seus próprios monstros interiores. Isso é ser humano, isso é crescer. A voz do mal é real, mas o poder de silenciá-la também. E esse poder está em você. Só você pode decidir quem vence essa guerra. Nós, minha gente, temos uma voz dentro de nós, mas também temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher quem queremos ser. Isso é o que nos define, não o que sentimos, mas o que decidimos fazer com o que sentimos. Porque não importa quantas vezes a voz do mal tentou te dominar, o que importa é quantas vezes você escolheu o bem, mesmo quando era mais difícil. Vencer o mal não é destruir o outro, é vencer a si mesmo, é provar que você não é escravo do instinto, mas senhor da sua alma. E essa é talvez a maior vitória que alguém pode alcançar nesta vida. A voz do mal pode até gritar, mas o bem fala mais alto dentro de quem decidiu ser luz. A sua história não precisa ser manchada por atitudes impensadas. Você pode reescrever a cada escolha o tipo de pessoa que deseja se tornar.
Lembre-se, não é a força do mal que vence, é a fraqueza do bem que desiste. Não desista, recomece, escolha sempre o lado certo, mesmo que seja o mais difícil, o mais solitário, o mais demorado. É ele que conduz a paz. E toda vez que aquela voz voltar, respire fundo, feche os olhos e diga com firmeza: hoje, quem manda em mim sou eu.